Começar agora a gravação. Ou seja, além de estarmos gravando agora, também vamos disponibilizar assim que a gravação estiver pronta para todos os inscritos. Então, caso vocês não consigam ficar até o final, que a previsão da gente é ficar aqui discutindo até umas 8 horas da noite, certo? Então, até 20 horas, vocês vão receber por e-mail, pelo e-mail que vocês se inscreveram, essa gravação e também outras informações pertinentes relacionadas ao mestrado. Dito isso, eu vou começar aqui uma apresentação, tá certo, Eduardo? Para passar a palavra para você. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Então, gente, como eu falei, a nossa agenda hoje tem aí a expectativa de a gente estar finalizando o encontro até às 8 horas, 20 horas, certo? Então, a gente separou aqui alguns blocos relacionados ao tempo. Obviamente, a gente pode ver que algum bloco a gente pode falar um pouco menos, um pouco mais, mas a gente vai ter aqui um bloco agora que a gente vai iniciar falando especificamente sobre o mestrado. A gente também tem aqui os convidados, que eu também vou apresentá-los logo mais e um momento aqui de perguntas. Antes disso, eu queria já trazer para vocês que a gente já mapeou nessa apresentação algumas perguntas que chegam para a gente relacionada ao mestrado profissional em design. Então, que podem ser algumas das dúvidas que vocês têm. E, obviamente, aqui a gente vai tentar abrangê-las de uma forma, assim, nas nossas falas, nas falas dos convidados. Porém, pode ser que alguma não esteja aqui, vocês tenham, então, por favor, fique, como eu falei desde o início, fiquem muito à vontade. Vocês podem a qualquer momento utilizar aqui o Zoom, o chat do Zoom, tem a opção de levantar a mão, que é o raise hand aqui, que vocês podem também abrir o microfone em algum momento para trazer algum comentário ou alguma questão que vocês têm. Mas a gente pensou aqui em trazer sobre as etapas do processo seletivo do mestrado em design, sobre o perfil das pessoas que ingressam no mestrado. Então, tem que ser designer, posso não ser designer, a gente vai esclarecer isso aqui. Linhas de pesquisas e pesquisas possíveis. Então, para isso também a gente convidou alguns professores para poder falar um pouquinho das pesquisas que eles estão fazendo e outras experiências em relação à sala de aula, disciplinas, como funciona a parte prática do curso, que é um dos pontos mais interessantes do curso, então a gente queria também trazer um pouco para vocês, e outros pontos ali de carga horária, duração, como é o formato, dissertação também e diferenciais do curso. Então, a gente tem essa expectativa aqui também de estar tratando dessas dúvidas. Dito isso, primeiro, vou convidar Eduardo Ariel, que é o coordenador do mestrado em design, para se apresentar. E em seguida, vou chamar nossos outros convidados também para estarem falando aqui. Eduardo, por favor, se apresenta aqui para a gente. Ah, obrigado. Eu posso usar meu slide agora? Posso pegar? Claro, fica à vontade, vou parar de compartilhar aqui. Tá. É só para ficar dinâmico. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu achar onde ele está. Desktop. Só um segundinho, amigos, que eu tenho que descobrir em que lugar ele está. Ah, já achei. Já achei. Perfeito. Então vamos lá. Vocês estão vendo o slide, eu suponho, né? É, mesma capa. Aproveitar para dar um oi para a professora Jana, que chegou também. Estou Oi, vendo ali. gente. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Dando um spoiler, já vou também dar um oi para Malu e para Pedro, né? Super obrigado por terem vindo. E vamos lá. Aqui. Edu, só um comentário. Tá na tua página, no modo apresentação. Caso você Oi. não saiba. Ah, tá no modo apresentação, é? Vocês não Tá. estão A gente tá vendo. vendo, a gente tá vendo spoiler dos próximos slides. Putz, aí não, aí não. Aí não Aí vale. não, né? Aí não vale. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Usar a apresentação de slide. Vamos ver se vai. Agora eu acho que foi. Agora acho que foi, né? Muito bem. Agora Então, foi. Foi. agora foi, né? Então, vou me apresentar rapidamente. É, Meu nome é Eduardo Ariel, pode me chamar de Eduardo ou de Ariel. Se chamar dos dois, eu acho que deu ruim. Em geral, é isso. É, Eu estou na coordenação do mestrado em design. Eu cheguei, em Recife agora em janeiro, mas estive na cidade há 10 anos atrás, mais ou menos. Eu sou carioca, sou do Rio. E, sim, estive em Recife super encantado com a cena cultural, com as atividades, com o tamanho do Porto Digital e, obviamente, do que o César representa como potência de inovação. Eu acho que é daí que o mestrado tem essa relação mais forte.
E o design tem tudo a ver com isso, em termos da gente olhar, ressignificar, entender o usuário de uma maneira mais ampla e modelar negócios, produtos, serviços e assim vai. E a minha história como profissional passa muito por isso, porque eu sou designer de formação, mas sempre trabalhei com UX design, com UX research, com design de serviço, e já tive nas situações mais diversas, né? Trabalhando em empresas muito grandes como a Globo, consultorias internacionais como a CT Digital, trabalhando em ONGs de terceiro setor, onde eu fui, junto com a diretoria, redesenhar a ONG usando design de serviço e focando no usuário, no assistido, que é o termo praticado. E aí foi um trabalho muito potente, que a gente ressignificou vários aspectos da ONG, modelamos processos, modelamos aspectos associados com recursos humanos, com treinamento, com recepção, né, dos usuários propriamente ditos, e acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, a ONG ganhou um prêmio de uma das melhores do Brasil, foi o Instituto Refazer. E quando a gente olha para esse espectro acadêmico, né, eu implantei o mestrado na SPM do Rio, o programa de pós-graduação estricto sensu, né? Trabalhei no IBMEC, no SENAC, na Unirio, já tive na UFAM, na Federal do Juiz de Fora, né? Também tive uma experiência em implantar serviços de governo eletrônico no governo do Rio de Janeiro. Então, acho que eu visualizei, né, o design em vários processos da minha vida e tive a oportunidade de aplicá-lo em instâncias muito diferentes. E aí, o que eu acho importante dizer para vocês? Eu vou passar desse slide aqui para a gente ver algumas definições de design que eu acho relevantes, e aí a gente vê um case que eu vou projetar que eu acho super salutar. Primeiro, eu acho que design é interdisciplinar, design é projeto. Design pode ser tanto arte, pode ser tanto como pode ser função. Pode ser tecnologia, tanto como pode ser inovação. Pode ser acessível, tanto quanto ele pode ser coparticipativo. E você não precisa ser designer de formação para fazer design, mas alguns preceitos, algumas orientações são importantes. Você entender o objetivo, a tarefa, o contexto, né, quem são aquelas pessoas, quais são as dores delas, e estar pronto para ouvi-las de uma maneira isenta e técnica. Então, eu peguei uma definição da Design with Humanity, da International Council of Design, que diz o seguinte: no estado atual do mundo, pode parecer que estamos perdendo a nossa humanidade. A tecnologia está criando uma polarização incontrolável. Os efeitos das perturbações climáticas, da turbulência política, estão impulsionando grandes migrações de pessoas, criando crises de refugiados, fome em massa e o surgimento de movimentos racistas. Por tudo isso, estamos esperançosos. Aí é um contraponto, né? Por que um contraponto? Porque ele vai falar agora da capacidade humana de se desligar desses sistemas maiores nos quais a gente trabalha. E aí a gente entende que o design como profissão está comprometido também com sintonizar e projetar para a humanidade, pensando num desenho de uma perspectiva futura e, quiçá, melhor do que a gente tem hoje. Estamos inspirados a ouvir uma série de novas comunidades de design ao redor do mundo, se organizar para fazer mudanças positivas, projetando não apenas para os humanos, mas com a humanidade, ou seja, trazendo as pessoas para dentro do projeto. Deixa eu só ver se eu compartilhei o som, que eu separei um case especial para hoje, que eu acho que ele ajuda no debate e eu acho que ele ajuda em a gente pensar o design de uma maneira mais ampla. Eu poderia dizer que ele é uma homenagem ao meu amigo, o professor Léo Falcão, que dá para contar muitas histórias acerca desse case, mas vamos deixar isso para depois. Então, vejamos. Vamos olhar para essa situação. A gente tem patrimônios imateriais como idioma, símbolos, né, a própria cultura de um povo e essa tradição que vem de gerações após gerações. Pode acontecer que, por todas essas tensões que a gente viu nessa definição há pouco, isso fica em risco, né? A gente fala muito dessa escala global, mas tem aspectos locais tão importantes que também poderiam ser preservados. Então vamos ver essa história aqui. The Fulani people of West Africa are the world's largest nomadic group. Fular, their native tongue, had always been a spoken language, but didn't have an alphabet. Forced to use other alphabets, the meaning and nuances of the words began to vanish.
along with their traditions, stories, and songs, while illiteracy grew. Two young brothers, Ibrahima and Abdoulaye Bari, refused to accept it, and letter by letter created an alphabet for their people. But it only existed in a handwritten form, making it limited in the modern digital world. We would close our eyes and draw shapes based on the sounds of our language. Even though we created Atlam, to make it accessible, it has to be on computers. Working in partnership with the Berry brothers, we completed the encoding of the alphabet. And finally, the Fulani were able to type their language on their computers. Being able to use your language on a computer is so fundamental. If you don't have that, you're just shut off from the world that we function in. But as the digital world kept evolving, major revisions were needed in order to make the alphabet easier to read and write. It takes hundreds of years for letter forms to take their final forms, but Microsoft is helping us speed that process. Working with typeface experts, the letter forms of the alphabet were revised, creating a new and optimized version. Then, we made it available on PCs around the world. We knew that making Atlam available on Microsoft 365 was going to be enormously significant for the Fulani people and the preservation of their language. And the community embraced it. For their businesses, their communications, and to teach the generations to come, perpetuating Fulani culture forever. É interessante, né, como a cultura oral, a partir desse projeto, ganhou outras manifestações e materializações no cotidiano dessas pessoas, na escola, no comércio, né, na vida social delas. Então, isso tem a ver com o design, tem a ver com essa perspectiva de visão, de projeto, né? Voltando para cá, também para dar atenção ao nosso tempo, né? Um minuto. Agora a gente vai falar um pouco de uma outra definição, só chegar essa aqui para o lado um pouquinho, peraí, que eu acho também importante, que é da World Design Organization, que fala de design industrial, mas a gente pode entender por design de uma maneira mais simplificada, né? Então, o design industrial é um processo estratégico de resoluções de problema que impulsiona inovação, constrói sucesso empresarial e leva uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. O design industrial preenche a lacuna entre o que é e o que é possível, né? E aí é uma profissão muito associada com a realidade. Fazer pesquisa, quando a gente fala de design, a gente está o tempo inteiro dialogando com o fazer, né? O fazer leva o pensar, o refletir, e é um processo, né, que não é fragmentado. É uma profissão transdisciplinar que aproveita a criatividade para resolver problemas e co-criar soluções com a intenção de tornar um produto, sistema, serviço, experiência ou negócio melhor. Em sua essência, o design industrial fornece uma maneira mais otimista de olhar para o futuro, reformulando os problemas como oportunidade. Ele vincula inovação, tecnologia, pesquisa, negócios e clientes para fornecer o valor e a vantagem competitiva nas esferas econômica, social e ambiental. Eu, assim, aproveito esse tempo para dizer que a gente pode extrapolar isso. A gente não faz design só com designers. A gente faz design com outras pessoas, de outras formações, com outras visões de mundo, e a gente aprende muito com isso. Tem um cara que eu acho muito legal, que ele tem um projeto mais mega tecnológico, né, que é o Rafik Anadol. Ele é um turco-americano, ele faz uma série de exposições pelo planeta usando algoritmos e materiais colhidos nas redes sociais, e ele faz painéis gigantes, obras sensacionais. Ele tem um outro projeto que ele apresentou num TED, o vídeo é até curtinho, e acho que fala dessa questão de perspectiva, de memória, de dialogar com o tempo, porque para gente que faz design, você olha para uma tecnologia como o lápis e pode achar que ela é rudimentar, mas o lápis com papel ele pode vencer o tempo, expandir uma capacidade de memória, dialogar com o que está vindo, contando o que já aconteceu. Então a gente pode olhar para esses aspectos como um todo. Então vamos ver o que o Rafik vai dizer aqui, né? E o material que ele apresenta no final eu acho muito potente. Let me begin by saying that what you are looking at is not real. These are artificial Peraí, code. deixa eu só acertar a legenda, que eu achei que estivéssemos com a legenda. Vamos ver se agora vai.
created by a generative AI algorithm Ah, tá. trained with more than 100 million coral images. Across the globe, seawater is becoming less habitable due to the climate change, and the coral reefs are dying rapidly. One day, we might be only left with the simulations of corals in a virtual world. With this project, Coral Dreams, our aim is to use AI and try to create artificial realities while preserving disappearing nature. I'm a media artist and director. My team and I have been using generative AI as a collaborator for 7 years, although it feels like 70. We train machine learning algorithms by harnessing large, focused, and publicly available datasets, and visualizing what I call humanity's collective memories, such as nature, urban, and culture. Since pandemic, my focus has been to compile the largest dataset and artificially preserve nature. I am optimistic about generative AI because of its potential for enhancing our memories. We as artists can utilize this potential not only to represent nature, but also to remember how it feels to be immersed in it in a digital age. Generative AI creates possibilities to train algorithms with any image, sound, text, and even scent data. For example, this is Floral Dreams, an algorithm trained with more than 75 million floral images of 16,000 species. By using more than 500,000 scent molecules, we were able to create the scent of these dreams. Now, let's please imagine a living archive that we can walk into, a universe that is constantly reimagined, reconstruct its forms, patterns, colors, and scents. Our life is becoming increasingly rooted in the digital world, and the boundaries between physical and virtual, technology and nature are blurring. Generative AI helps us to create new realities and also project onto reality through possibility space. Can we go to that space? Can we fill it with our feelings, our senses? Large language models is just the beginning of a long journey of innovations will bring more possibilities. Soon, I believe, we will be exploring hypermodels, text to image, to sound, to scent, to life. And a big challenge using generative AI in art is how to provide models with original data. For this project, Glacier Dreams, we decided not to use existing models. Instead, we decided to collect our own image, sound, scent, and climate data. By traveling to our first destination, Iceland, we were able to capture the beginning of our own narratives of glaciers. I also believe that AI's capacity can be mapped onto the complex history of human wisdom and consciousness in nature. Could we use AI to preserve and learn about ancient knowledge in nature? This was one of the first questions in my mind when I met with the wonderful leaders of Yavanava tribe in Brazil, Acre, Amazonia, in rainforest. My mentors and heroes, Chief Nishivaka and his creative force, Putani, who oversee their cultural preservation and ecological sanctuary. I became deeply inspired by their ways of learning and remembering already existing knowledge in nature. Together, we started a new project, Respectful Co-Creation, an open source AI rainforest model. With this model, generative AI can even reconstruct extinct flora and fauna based on the tribe's deep and collective knowledge. This project will help us, hopefully, to bring ancient wisdom to our society respectfully. My hope is that one day AI becomes a mirror that can reflect collective memories of all humanity. And I do believe that we can use it to bring people of any age and culture inspiration, joy, and hope. Thank you. Muito bem.
Eu acabei selecionando esse vídeo porque uma das imagens que mais me impactou na vida foi quando eu vi o Museu da Quinta da Boa Vista pegando fogo, sabe? E essa discussão sobre preservação, sobre memória, sobre esses espaços virtuais que podem se conectar com os nossos, expandir, eu achei super importante. Não admite, eu acho que é super bem-vinda a sua fala. Só tem uma sutileza no processo que eu acho que é importante, que é você reparar que eles captaram as imagens das geleiras em loco, né? Então você tem uma questão de preservar essas imagens, né, e essa geografia. No caso da floresta amazônica, ele estava trabalhando junto com o pajé e tal, e ele estava fazendo captura dessas imagens em loco. Toda tecnologia vai trazer um desafio para a gente, né? Um dilema ético, todas vão ter. Quando a gente começou a trabalhar no passado com edição de foto, e hoje a gente tem o Photoshop, tem outros programas mais modernos, também foi um dilema. A questão é a gente trabalhar isso de uma maneira ética. Eu acho que pesquisa tem uma série de protocolos éticos que podem ajudar a gente a guiar nessa melhor prática. Não é a gente usar de uma maneira desmedida e desenfreada. Eu acho importante a gente olhar para isso. No próximo vídeo a gente vai abordar um aspecto mais de design de produto, mas mais à frente, dentro dele, a gente vai discutir algumas questões importantes contemporâneas, como talvez no mundo atual seja mais difícil fazer design do que foi no passado. A tua preocupação é super legítima, sabe? Porque a gente tem uma série de pessoas que criaram imagens, né, imagens originais, e aí você tem a inteligência artificial se apropriando dessas imagens. Eu super entendo. Também acho que é um dilema importante quando a gente fala do uso de água nesses centros de processamento para resfriar essas máquinas. Também é outro processo também que é importante a gente ter de uma maneira crítica. O que eu acho só que vale é a gente entender o contexto, olhar para os pontos positivos e negativos e tentar dimensionar, né, até onde a gente vai. Não vou também dizer para você que sempre deve se usar IA, porque eu acho que não é o caso, né? Eu acredito muito mais no design centrado no humano. Mas eu achei essa questão que dialoga com a memória muito importante, porque talvez se a gente tivesse digitalizado vários dos acervos que existem nos museus hoje, a gente talvez não perdesse muito dessas peças, né? E às vezes tem histórias inteiras de povos, de países que são destruídos porque o homem não sabe cuidar disso, né? Daquele bem público, daquele bem daquela instituição, né? Em linhas gerais era isso, mas a gente pode seguir papeando. Eu gostei muito da sua intervenção e, por favor, faça sempre o que você quiser. Uma outra definição também importante, essa está muito centrada num olhar mais plural do design, sabe? E quando a gente fala dessa questão plural do design, a gente tem um evento muito bacana que é patrocinado pela Design Research Society, e eles têm esse evento chamado Pivot, e eles discutem um pouco essa metodologia do DSR, né? Eles dizem que o design é uma das disciplinas / atividades dedicadas à criação de ferramentas para remodelar o mundo, referindo-se às práticas humanas de criação de mundos e olhando para essas alternativas. Então, a gente pode pegar atores importantes do campo do design, como o Edson Manzini. Ele fala que a gente deve projetar para a descontinuidade. Descontinuidade de quê? Desse excesso de consumo, dessa produção em massa, do uso incessante e desmedido dos recursos naturais. Então, acho que a gente olhar de uma maneira crítica é sempre importante. E ele diz também que o design se refere a um tipo particular de prática, né, que ajudou a estabelecer a situação vigente. Olha que coisa potente. A gente faz parte do problema que a gente tem hoje. A gente ajudou o mundo a chegar nesse lugar. No entanto, né, a gente também possui as ferramentas para projetar e desconstruir, desmantelar, né, essas estruturas que fizeram a gente chegar nesse momento, né, complexo, com várias questões capciosas. E a partir dessa remodelagem, né, a gente tem um conceito no design que é o disassemble, design for disassemble, que você projeta para, né, desmontar, desconstruir e depois transformar aquilo num outro produto, num outro serviço, não ter que tirar do meio ambiente, né? E usando esses destroços, é quase lírico essa parte, né, desse humo nutritivo, a gente pode criar um novo padrão de vida de sociedade. E essas ferramentas estão associadas com serviços, símbolos, regras, instituições políticas, pedagógicas e um pouco desse modo civilizatório que a gente criou.
temos também algumas coisas sobre o design inclusivo, que eu também acho importante, né? E a gente tem no programa esse perfil. Temos uma professora Virgínia que tem uma expertise muito grande em acessibilidade, né? Tem outros colegas como a professora Tata e Tati Calisto que pesquisam muito a questão da educação, da tecnologia, também dos jogos, associado com usuários que tenham, né, alguma neurotipia. Então, esse design inclusivo deveria descrever metodologias para criar produtos que compreendam melhor as pessoas em todas as suas habilidades, competências, origens, né, e desejos. Esse design inclusivo deveria dar conta de cultura, situação econômica, educação, gênero, porque a gente projeta para alguém. A gente não projeta porque detém a tecnologia. A tecnologia advém desse processo de co-construir. E a gente poderia atender o maior número de pessoas possíveis. Então, a acessibilidade, ela visa, né, ter, né, interfaces e tecnologias para serem utilizadas de uma maneira mais ampla possível e adequada por pessoas que tenham deficiências auditivas, cognitivas, visuais, né, e físicas. E de um outro ponto, de um outro lado, a gente também pode ter um conceito do design universal, que propicia criar uma experiência única que possa ser acessada pelo maior número de pessoas possíveis. Então, a gente tem sempre esses dois aspectos, essas duas vertentes, né? Quando a gente fala de design, a gente pode voltar no tempo e falar da Bauhaus, como aquela escola alemã que tratou dessa relação de arte com tecnologia, com processo industrial. E a gente pode olhar também para um tempo depois, em 53, para a escola de Ulm, que trouxe esse pensamento científico, né, funcionalista, sistêmico, né, e tecnológico para o campo do design. Então, muito do que a gente tem como design quando a gente fala de ensino superior, ele vem desse momento. E para a gente voltar aqui no tempo e fechar um pouquinho esse meu material que eu separei inicialmente, eu preparei aqui esse vídeo que fala um pouco da história da Braun, que é uma empresa alemã muito importante na história do design, e tem um arquiteto, Diet Humps, que foi um dos líderes da Braun durante muito tempo e criou uma série dos preceitos de você ter um bom projeto. O que seria ter um bom projeto? O que seria ter um bom design? Vamos ver se a legenda rola aqui, peraí. The Japanese philosopher Yanagi Suetsu once said, "Make beautiful things. Make things to be used. Eliminate anything that is unnecessary." Is simplicity the key to good design? How do designers achieve this simplicity of form? These are some of the questions that I'm going to be discussing with Oliver Grabes, Design Director at Braun. I'm here in Kronberg, Germany, at the headquarters of Braun, to meet Oliver Grabes at work in his design studio. Hey Richard. Oliver, how are you? Good to see you again. Good to see you too. Good to see you. Well, shall we have a look at the collection? Please, let's. All right, let's go. How did you get interested in design? As a child, were you interested in craft and art? Luckily, I knew when I was like probably 12, 13, 14 that I want to become a designer. It was very easy for me. With design, you could change things more than just making things pretty. One of my favorite products here, the SK4, is something very special. This almost would fit seamlessly into any modern household today, right? There's not even a logo on it, right? So, I mean, completely blending into a modern, 50s, 60s environment. Pretty much everything we see is designed. We as designers are the people that can help to amplify great ideas best. We have that ability to bring things alive. And with that, we can help to guide the future as we hopefully amplify the right things. How aware of Braun as a brand were you before you started work here? At Só uma home, pausa. Quando ele fala dessa questão de guiar o futuro, eu acho interessante que a oportunidade que a gente tem de, usando o design,
conectar profissionais de formação de origem diferente dentro de uma perspectiva, de uma visão que seja co-construída. Então, dentro de um mestrado, o que acontece muitas vezes é você ter pessoas com formações e caminhos muito diferentes projetando junto com você soluções. E aí aquela ideia, ela acaba sendo muito mais amplificada, né? Eu acho importante. Eu vou até adiantar aqui um pedacinho que me interessa, que é essa parte aqui que fala desse mundo contemporâneo. E acho que depois a gente pode passar para Léo e Jana falar um pouco também sobre as experiências deles, né? É, deixa eu ver aqui, está mais na frente. Eu acho que está mais por aqui. Está mais por aqui, aqui. Pronto. Vamos ver. Challenge. Applying good design principles, what we call today design thinking, and apply them across the world. Technology drives an initial spark. Oh, we can now do something different. And then finding out how people can utilize that is really the job of companies like Braun. A lot of the conversations that we have around this prize are around the impact of design everywhere. I think the responses that we've had from designers and young talent really show a world that they live in that they are really responding to, whether that's through conflict, that's through environmental issues, gender equality. Their world is much more complicated, and I think that they are taking on a lot more than people used to in the design sectors. Isso é importante, essa fala dela, né? Porque se a gente olhar no passado, a gente teve uma série de revoluções que mudaram a vida das pessoas, como a gente teve a entrada da energia a vapor, da energia elétrica, a gente teve da internet, agora a gente tem da inteligência artificial e teremos outros, né? Então esse dilema ético sempre teve muito, assim, próprio e dentro desse conceito do que é a humanidade. E projetar para as pessoas significa também alertar para esses pontos, como a gente escutou hoje. Olha, tem esse outro aspecto que tem que ser prestado, né? A gente tem que ficar atento a esse detalhe. Então, eu acho que isso é um pouco importante da gente falar. E aqui, só olha uma coisa aqui. O que eu acho que vale destacar para vocês é que a gente tem 2 linhas de pesquisa no mestrado. E essas 2 linhas de pesquisa, elas coexistem de uma maneira integrada em disciplinas, né, e dentro dos projetos dos professores. Sendo uma de design, cultura e memória, que eu vou pedir para o Léo falar um pouquinho, e depois eu peço para a Jana falar um pouco de design, tecnologia e inovação. Né? Léo, se você quiser já pegar daí, fique à vontade, por favor. Começa comigo, é isso? Sempre, sempre. Né? Se você quiser falar um pouco da linha, da sua disciplina, do seu projeto de pesquisa. Vamos nessa. Boa noite, todo mundo. É sempre um prazer ouvir, Eduardo. E muito bacana, né, você ir revendo coisas assim, dentro dessa sistemática diferente. E aí tem alguns pontos aqui que eu anotei que eu acho que podem explicar talvez um pouco essa coexistência dessas 2 linhas e também, dentro das linhas, também uma diversidade significativa de projetos, né? A gente pensa em design, cultura e memória, a gente está falando desde design anthropologies, né, de história e crítica e tudo mais, até design evolutivo, estudos de futuro, design especulativo e tudo mais. Então, a gente tem um espectro muito amplo, né, de atuação dentro dessa área, né? No meu caso especificamente, né, eu coordeno um dos grupos de pesquisa, dos laboratórios de pesquisa, que é o NICS, que é o Laboratório de Narrativas, Imaginação e Experiência, junto com o Marcelo Bressan, que trabalha com estudos de futuro e que também é meu parceiro, né, que também coordena junto comigo o NICS e alguns projetos que a gente tem em conjunto, e a disciplina de design evolutivo, né? E foi já de umas 2 turmas para cá, tem sido uma colaboração entre a minha expertise, né? Eduardo estava falando um pouco dessa conexão de áreas diferentes, né? Que a gente faz design apenas com designers, eu acho que sou um bom exemplo disso. Eu me tornei designer depois de velho, né? Acho que eu comecei fiz o mestrado, fiz o doutorado em design, mas minha área de narrativas, storytelling e cinema e narrativas transmídia, né?
E essa colaboração com Estudos de Futuro do Bressan, junto com o Bressan, deu nessa disciplina de design evolutivo, em que a gente faz uma convergência de instrumentais, né? Que vem do design de histórias, do design de narrativas, e que acopla aí com todo o instrumental de design de futuros e design ficcional e tudo mais. E aí eu acho bem interessante também, porque começou a se discutir um pouco essa coisa de IA aqui, né? E que são realmente questões éticas que a gente tem que colocar e questões práticas também, né? De como a gente lida, né, com desafios que são inerentes ao mundo de uma maneira geral, que o IA talvez acelere ou enfatize, realce talvez esses problemas, né? Uma das coisas que a gente trabalha, né, tanto no Nix, né, em alguns dos projetos de pesquisa que a gente está desenvolvendo agora, quanto na disciplina de design evolutivo, é justamente uma nova metáfora, talvez, para toda uma maneira da gente enxergar essa automação de processos humanos, né? Inclusive a inteligência artificial. Ao invés de a gente encarar aquilo como um possível substitutivo na metáfora do robô, né, que substitui os nossos trabalhos, né, ou se é a coisa de um assistente que é quase escravizado para suprir certas funções, a gente trabalha com a metáfora do simbionte, né? De um ecossistema que a gente constrói com aquele autômato, né? Para que a gente consiga ter uma metáfora diferente, né? E aí consiga talvez chegar num modelo de trabalho um pouquinho diferente, e talvez um modelo de colaboração um pouquinho diferente nesse sentido. Então, acho que isso talvez aponte para um uso mais consciente, e aí sim a gente vai trazer todas essas questões éticas que estão envolvidas, que o Eduardo falou um pouco, né? Que o Nicolas levantou e tudo mais. Então, essa busca por metáforas, né, que de certa maneira o design pode ajudar, a partir da metáfora, entender como é que a gente redesenha certos aspectos da realidade, como a gente institui projetos para transformar, de fato, né, como diz aí o Gravas nesse vídeo, né, que o design ele não só embeleza as coisas, ele transforma, ele tem a capacidade de transformar mesmo, né? Eu acho que é uma das chaves aí que a gente tem nesses projetos que a gente tem tocado no Nix, né? E também, né, nessa linha de pesquisa de design, cultura e memória, né? A gente está falando aí justamente de códigos, de manifestos, de como a gente configura artefatos dentro de uma camada simbólica muito profunda, né? Então, quanto mais a gente trabalhar nessas metáforas, e quanto mais a gente conseguir pensar em inovação a partir dessas metáforas, eu acho que talvez a gente possa propor aí transformações mais significativas para a realidade. Acho que é mais ou menos isso. Talvez, se surgir alguma dúvida, a gente pode contribuir mais. Mas passa a bola aí para a Jana. Maravilha, Léo. Vamos para a Jana contar um pouco de design, tecnologia e inovação. Jana, por favor, professora. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Que felicidade estar por aqui hoje, vendo um monte de gente conhecida. Nicolas foi meu estudante na pós, vão te rever por aqui. Seguinte, gente, recebi esse convite maravilhoso. Tá dando um. Vocês estão ouvindo um barulhinho no meu computador? Ou é no de Eduardo? Eu não sei. Pode ser o meu. Peraí, eu vou fechar o áudio aqui, só um instante. Desculpe. Deixa Eu eu tô fechar achando o que é áudio. o. Pronto, foi, melhorou. Meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. A gente não tá ouvindo nada aqui, não. Quer dizer, eu Eu não tô tô. ouvindo Tá aqui tudo pra mim. certo, tá tudo certo, Então, viu? então é pra mim. Ai, que saco, um barulho horrível. Vou falar por cima do barulho, vou ficar meio louco, mas vai dar certo. Peraí. Então, gente, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre um pouco também sobre a minha vivência, sobre como eu escolhi esse caminho do design, porque eu acho que essa minha escolha pode estar muito alinhada também à vivência de outras pessoas por aqui. Eu entendo que o mestrado em design também é um movimento de muita gente, é quase que um movimento de transição de carreira via educação, né? Para a área do design. Então, tem pessoas de diversas áreas, tem pessoa de comunicação, de jornalismo, e de diversas frentes que está tentando, né, se candidatando a esse mestrado em design. Lá atrás, eu sou graduada em design, sou mestre em design, estou quase sendo doutora em design, sou professora de várias pós de design, então sou pessoa bem designística. Mas por que lá atrás eu escolhi isso? Porque eu tinha muito desejo de participar de diversas coisas, de estar em diversas frentes.
eu tinha muito medo de enjoar. Aquela Jana de 17 anos escolhendo a profissão, sabe? Tinha muito medo de enjoar do que eu ia fazer. E eu pensava assim, putz, eu li sobre design, assim, poxa, design é uma coisa que eu nunca vou enjoar, porque eu sempre vou poder para áreas diversas. E olha que na época era tudo muito restrito, né? Você falava design gráfico, produto, moda e interiores. Eram esses os designs que a gente falava na época. Hoje em dia, a gente fala de diversas outras áreas do design. E a gente entende que, como o Eduardo falou no começo, né, o design ele nasce a partir de outras áreas. Então, vocês, olhando sobre o universo do design, vocês vão ver, poxa, isso daqui eu vejo que é da psicologia, isso daqui eu vejo que é da comunicação, isso daqui eu vejo que é da administração, das artes, da arquitetura. Então, ele vem de outras áreas. Por isso que o design não é uma área nova, não é um universo 100% novo para alguém. Todo mundo vai entender um pouco. E design é muito sobre gente, né? Se você gosta de gente, então eu acho que é bem isso aqui. A gente é centrado no ser humano. E a gente nem fala mais que é centrado no usuário, né? Agora é centrado no ser humano. E aí, nessa trilha tecnologia, design, tecnologia e inovação, eu tendo a dizer que para cada. Se a gente quer fazer um. Eu falei isso nos meus alunos do mestrado um dia desse, inclusive. Se a gente quer fazer um bolo de chocolate, a gente vai precisar colocar chocolate. Concordam comigo? Concordam? Léo, você concorda comigo sim? Pare de fazer essa cara de que talvez. Não, não tem talvez. Você concorda comigo sim. Eu vou ter que colocar chocolate, cacau, alguma coisa que vai resultar no bolo de chocolate, certo? Se eu quero fazer uma banoffee, eu vou ter que colocar banana, certo? Ó, pronto, já estão vindo problematizar o meu bolo de chocolate. É só um bolo de chocolate. Então, se a gente quer desenvolver soluções, serviços de inovação, a gente não pode contar com abordagens e métodos clássicos, tradicionais e rígidos. A gente precisa trabalhar com métodos que vão resultar nisso. Então é a história do bolo. Se eu quero fazer um bolo de chocolate, eu não posso colocar banana, baunilha e não botar chocolate. Então, o resultado depende do processo. Certo? Todo mundo concorda comigo? Então, então é aquela coisa. Se eu quero desenvolver soluções e serviços inovadores, eu preciso de abordagens, métodos e processos e ferramentas de inovação. E que abordagens, ferramentas de inovação são essas? A inovação, ela nasce de abordagens de design. Então, a inovação, ela geralmente é design driven. Ela é orientada e conduzida pelo design. E aí, nessa linha de design, tecnologia e inovação, a gente vai olhar para desenvolvimento de produtos, serviços. Então, quem por acaso alguém estiver querendo ir para a área de design de serviço, tô por aqui, é isso. É dentro dessa linha também. Se a gente precisa desenvolver produtos, serviços, a gente precisa olhar para método, processo, abordagem, ferramenta de inovação, principalmente. E essa linha cuida um pouco disso, tá? Dou aula em metodologias de design aqui no mestrado, junto com o Edu e junto com outro professor, Elau. É muito legal, tem sido muito interessante, tem sido uma experiência muito boa, muito rica. A gente começa a. Que eu sei também que no mestrado dá um medinho, né? Como é que eu vou estruturar minha pesquisa? Que método eu vou usar? Que ferramentas de pesquisa eu vou usar? Então não se preocupem, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente vai trazer vários exemplos, várias coisas que podem nos trazer insights, ou então lugares que a gente vai dizer assim, ah, não quero chegar lá, não quero chegar lá. Então, passo a passo, eu sempre digo, gente. Não se preocupem, a gente está aqui para isso, para apoiar vocês, para entender também que o processo de pesquisa, ele precisa estar orientado pelo design, para que a gente no final consiga entregar um produto de design. E a gente vai apoiar vocês a estruturar isso, a estruturar a pesquisa, a estruturar todo o trabalho de vocês, certo? Então não se preocupem, tá bom? Alguma pergunta, minha gente? É agora, Raíssa, a hora que o povo fica fazendo pergunta? Ou não? A Eu gente pode simplesmente falo perguntar, agora. quem quiser mandar, mas eu queria também que a gente pudesse convidar Pedro e Malu também para falar um pouquinho. Eles são estudantes do mestrado, então, Pedro, vou te convidar primeiro. Eu vi aqui você primeiro do que Malu. E queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, em qual turma você está, o que é que você está pesquisando, se é que já está pesquisando alguma coisa nesse momento. E em seguida, Malu também. E também um pouquinho, gente, se vocês conseguirem condensar tudo isso, caso não, a gente vai conversando um pouquinho mais, de entender por que vocês decidiram fazer o mestrado profissional em design.
Massa, boa noite, pessoal. Tá pesquisando, né, Léo? O Léo sabe aí, eu já perturbo ele. Não tanto quanto eu deveria, diga-se de passagem, mas eu perturbo ele. É, Enfim, meu nome é Pedro Cerqueira, eu sou designer formado na graduação do César e hoje eu estou cursando mestrado de design na César também. E aí, também dando um overview assim das minhas experiências. Eu trabalhei com, acho que tipo quase tudo design. Eu trabalhei já com branding, eu trabalhei com web design, eu trabalhei com é, hoje eu trabalho com design de jogos, trabalho com assim, trabalho com tudo, sabe? Então acho que esse é, é, é um contexto que eu acho que muito designer, tanto na graduação quanto eu acho que no mestrado já passou. Então, eu acho que todo mundo já passou por um momento ali de social media também. Então, já tive esse momento. É, Enfim, eu acho que esse caminho me trouxe um repertório todo especial aí que culminou em eu ser designer de jogos, que eu acho que é um lugar que eu consigo unir muito bem todas essas disciplinas, assim, né? É uma área com muita capacidade de exploração, de criatividade, de loucura, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho até que, tipo, me soltar um pouco mais no sentido criativo da coisa do que me restringir. Então, é um lugar que eu me identifico muito bem, assim, como designer, como criativo. E assim, mais sobre o mestrado do César, eu saí do César com eu saí da graduação do César, no caso, tendo feito meu TCC sobre o potencial narrativo das interfaces de jogos. E aí foi assim, conversava muito com o Luiz, que eu acredito que ele ainda seja o diretor da graduação do César, né? De design, e eu conversei muito com ele, assim, sobre, tipo assim, que caminho seguir com o meu TCC, né? Que caminho seguir com a minha pesquisa, e a indicação dele foi justamente, tipo assim, meu irmão, faça uma coisa que faça sentido para você, é, em questão de carreira, né? Faça alguma coisa para você que faça sentido para você, no sentido, tipo, até pessoal mesmo. Faça alguma coisa que você consiga fazer com paixão, né? Porque se eu acho que você tá desestimulado ou que você não sabe o que é que você quer fazer, então acho que o melhor é seguir muito mais seu coração. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz a minha pesquisa sobre esse tema de potencial narrativo das interfaces de jogos, e aí foi essa pesquisa que me impulsionou para entrar na primeira empresa de jogos que eu trabalhei, que foi a Cocu. E eu dei sorte do gerente da minha área ser um cara que era muito focado em pesquisa também, então ele gostou da minha pesquisa, ele gostou de começar a bater um papo comigo, isso aí deu muito certo. E aí eu já quis impulsionar essa pesquisa para o mestrado, né? E eu vi que fazia muito sentido continuar a pesquisa com pessoas, um cara com faces familiares, né? Como eles dizem em inglês, mas assim, com pessoas que eu já conheço, que já têm conhecido a minha história, e eu acho que já facilitaria muito continuar meio que no mesmo ambiente, sabe? E, enfim, eu acho que o César dá toda uma estrutura muito legal. A minha turma é uma turma muito capacitada, foi uma turma muito legal, de gente que eu acho que é, é, tem, acho que uma maior parte da metade, mais da metade da turma é de designer, mas a outra metade ali também é gente que vem de muitos backgrounds diferentes, então a gente tem muito é, assim, tem repertórios muito diferentes ali pra gente puxar e gerar debates. Isso aí é fantástico. E, assim, eu me lembro que Clarinha, que foi quem me convidou, que ela trabalha no César, eu acho que da parte de comercial, de vendas, não sei o quê, foi ela que até me convidou para esse talk aqui. E aí eu conversava muito com ela porque eu tava pensando em fazer meu mestrado em outros lugares, né? Eu falava, tipo assim, pô, não sei se o César vai ter toda essa estrutura e tal. E aí, quando eu cheguei, assim, foi uma surpresa muito boa, no sentido de, tipo, pô, o nível do mestrado, o nível das discussões, o nível do conhecimento ali que é trabalhado e as atividades práticas, eu acho que surpreenderam bastante. E, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido continuar minha pesquisa no mestrado do César, ter sido muito massa. Mas é isso, eu não vou tomar mais o tempo de ninguém. É, vou passar a palavra para Maria Luísa, eu acho, né, que é a outra convidada. Isso, obrigada, Pedro, muito legal. Obrigado, valeu. E que bom que Clara convidou você, que bom que você pôde estar aqui com a gente. Agora eu vou convidar a Maria Luísa também para falar um pouquinho sobre por que ela decidiu fazer o mestrado e como é que está sendo essa experiência também. Malu, com você. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer o convite, muito legal estar aqui para falar um pouco. Eu acho que, só me apresentando, né? Eu trabalho com design também. Assim como o Pedro, trabalhei com bastante coisa, mas hoje eu trabalho com design de produto, né? Interface, experiência.
E o que me motivou, né? Eu acho que foi a questão da troca. Eu acho que muita gente da área talvez se identifique com isso. Eu sempre fui muito uma eu-keep, só tinha eu em empresas pequenas, e eu queria muito trocar com outras pessoas assim da área. E foi uma surpresa bem legal também, porque eu acho que a minha turma é o inverso da de Pedro, ela tem mais pessoas de outras áreas do que de design. Então, foi uma troca bem inesperada, inclusive, que eu imaginei que seria uma troca bem específica com pessoas da área, mas está sendo muito rico. E eu queria sair do dia a dia também, eu queria uma coisa que me tirasse um pouco daquela zona ali de repetição. Isso foi uma das coisas que me motivou. E o desafio também, alguma coisa que tivesse uma profundidade, assim, de conhecimento, de que exigisse um mergulho, sabe, maior. E como é que está sendo, né? Eu acho que se eu fosse resumir alguns tópicos aqui que eu anotei até para me guiar, eu acho que tem muitas discussões que não ficam só na sala de aula, que eu tenho levado assim para minha vida, então está sendo bem transformador. Acho que me incentivou a ter, retomar muitos hábitos bons, tipo a leitura, o pensamento crítico, sabe? E ter essa visão ampla sobre as coisas, sobre o que a gente está vivendo, né? Inclusive sobre IA, sobre ética. E eu acho que o principal para mim foi ressignificar e me reconectar com a minha área, com a minha profissão e o que eu escolhi, sabe? Então, assim, foi uma coisa que foi um choque muito positivo nesse sentido, que me fez ter uma outra visão do que eu venho fazendo, no que eu escolhi para minha vida como trabalho. E está sendo, assim, transformador. Fico só imaginando como vai ser chegar no fim dessa jornada e ver o quanto cresci, amadureci, pude aprender e ter trocas incríveis. O César, sensacional, os professores, todo mundo. Não tenho nenhuma crítica, assim. Está sendo muito bom para mim. E eu entrei no começo do ano, estou agora indo para a segunda etapa. Acho que é isso. Obrigada, Malu. Obrigada, Jana e Léo também por estarem aqui falando com a gente. Chegaram bastante dúvidas aqui no chat, gente que não está olhando o chat, mas eu pedi aqui no chat, mandei também um link sobre o mestrado para vocês darem uma olhadinha. E aí eu vou puxar algumas dessas dúvidas, eu vou trazer aqui um pouquinho, tentar resumir algumas delas. Por exemplo, o Brainer falou aqui sobre o perfil dele, né, que da área de infraestrutura e governança de TIC. E ele está em dúvida se ele faz a seleção ou não, porque ele ficou aqui perguntando se ele tem que ter alguma habilidade em desenvolvimento de software. E aí, Malu e Pedro trouxeram muito isso, né? Que eles são designers de formação e também atuam como designers. Eduardo também falou que a gente tem aqui uma ampla diversidade de formações. Eu, inclusive, sou estudante do mestrado, sou formada em ciência política. Então, assim, acho que já responde um pouquinho, mas eu queria que o Eduardo, o Léo ou o Jana pudessem estar falando um pouquinho sobre isso, do perfil dos estudantes. Eu acho que seria legal se o Léo puder falar, porque ele tem uma bagagem de audiovisual, né, e um background diferente. Acho que vai explicar um pouco desse contexto, né? Porque a gente não faz design só com designers, sabe? A gente não faz design só com as ferramentas e metodologias que a área consolidou ao longo dos anos. Eu acho que o mestrado ele está aí para propiciar esse debate, a gente expandir o campo, a gente discutir novos formatos. Eu, quando fui fazer mestrado, eu não tinha a menor ideia de todas as ferramentas que eu ia conhecer, né, que eu ia precisar na minha pesquisa, novas skills que a gente desenvolve. Mas eu sabia uma coisa, quando eu fui fazer mestrado é porque eu não queria repetir os modelos existentes. Eu queria ter pensamento crítico e queria ter a capacidade de inovar, né, sendo mais propositivo. Mas acho que, Léo, se quiser, puxe daí, Léo, que acho que a coisa do audiovisual, a questão da narrativa, do storytelling também, você tem esse background, acho que vale. Vamos lá. Eu acabei de escrever aí que eu não sei escrever uma linha de código. Para dizer que eu não sei escrever nenhuma linha de código, eu fiz um curso de Basic Basic em 1986. Mas foi a única coisa que eu tive de contato com códigos. E, no entanto, eu trabalho com tecnologia e design há uns 15 anos, mais ou menos. Então, assim, minha principal ferramenta, inclusive, a Ariel falou do Photoshop, essas coisas, mas minha principal ferramenta é isso aqui, né? Então, assim, eu acho que há espaço para todo mundo, assim, porque você vai encontrar o seu caminho também, né? Você vai entender dentro dos seus skills que você já tem, dentro dos seus interesses que você já tem, né? Como você acha o seu caminho, né? No meu caso, foi inclusive a partir de aplicação de padrões narrativos para jogos, né? Que é a partir do meu background de roteiro de cinema
de linguagem de cinematográfica, eu fui expandindo naturalmente para outras formas de narrativa. E no design eu encontrei um campo de diálogo muito bom, assim, e que eu entendi que eu não precisava, eu poderia estabelecer um diálogo com alguém que escreve esse código, eventualmente, ou que possa prover uma tecnologia, mas eu acho que design é muito mais sobre essa concepção, sobre como você orquestra e une as pontas diversas, né, do que você precisa para um projeto, do que propriamente você dominar todas as ferramentas, né? Acho que assim como um regente de orquestra não precisa tocar todos os instrumentos, né? Eu acho que também um designer, um líder de projeto, ele não vai precisar necessariamente ter domínio de todas as áreas, mas ele vai conhecer um pouco como as áreas funcionam e talvez o que ele precise entender para lidar com um projeto ou com o outro, né? Eu acho que no fim das contas a gente está muito mais focado em arranjos mentais, né? Em como a gente arranja nossa mente, nossa capacidade de aprender sobre certas coisas, né? E a capacidade de compreender um problema, né? Aquilo que a gente está falando do design thinking, né? Não é tanto a solução que a gente tem que pensar logo de cara, a gente tem que entender bem o problema. A gente compreendendo o problema, aí eu acho que a gente pode, talvez, realmente chegar em algum lugar junto, né? Porque é justamente isso que o Eduardo falou, design colaborativo, né? Acho que a gente vai justamente entender que áreas a gente vai buscar e a gente vai precisar para resolver coisas, para resolver problemas e, em última instância, né, propor aí inovações, transformações que a gente precisa, que a gente tiver que lidar. Legal, vou trazer aqui algumas outras perguntas que surgiram, falando sobre as etapas de seleção. Eduardo, queres falar também um pouquinho sobre isso? E aproveitar, dessas etapas de seleção, perguntaram aqui também, vou juntar algumas perguntas, tá? Sobre a frequência de aula, previsão de próxima turma, então, enfim, explicar um pouquinho dessa parte, assim, mais da prática realmente do design, do design não, do mestrado em design. Você está no mudo, Eduardo. Eu estava na telepatia, mas voltei. Então, vejamos. Sobre o processo seletivo, eu acho que é um processo assim, super tranquilo no sentido de que você primeiro é, olha os projetos dos professores, né? E a gente tem uma gama muito grande de projetos no site do mestrado e dentro desse edital, são muito acolhedores. Então, por exemplo, o Diana está falando de design de serviço, né? Então, dentro dessa gama de design de serviço, tem um espaço gigante para conceber ou projetar o teu espaço, o teu lugar de fala, o teu lugar de projeto, como designer e como pesquisador. E aí você seleciona isso, você faz a inscrição, organiza os seus documentos, né, de graduação, experiência de mercado, o que você tiver, de iniciação científica. A gente redesenhou esse processo para ser bem acolhedor e olhar para essas duas dimensões, porque como o nosso mestrado ele é profissional, o interessante é que a gente possa ter as valências da academia com a aplicabilidade do mercado, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem o interesse de desenvolver novas competências e essas pessoas sejam profissionais diferenciados dentro dos seus campos de prática. E em seguida você tem uma entrevista com esse professor que você escolheu para você fazer o teu processo. Tem uma prova, né, de inglês que é uma prova muito mais consultiva, né, onde a gente olha para o inglês de uma maneira mais instrumental. E aí depois em 24/10 a gente tem, né, o início, das aulas, né. Essa parte documental que eu me referi há pouco é porque no final a gente tem um ranqueamento sobre colocação das pessoas e tudo mais. Sobre as aulas, eu acho uma dinâmica ímpar que você não encontra em nenhum outro lugar. Vou pegar o nosso exemplo em metodologia, né. Estávamos eu, Jana e Diogo Elal. Então são 3 professores lecionando a mesma disciplina em momentos diferentes, cada um trazendo a sua expertise, né, o seu lugar de fala, os seus autores, a sua metodologia, suas ferramentas. A gente concorda sempre? Não. E tudo bem. Eu acho que o mundo é muito mais complexo do que essa prática unidimensional. E isso propicia, né, nos estudantes esse lugar crítico de escuta, de reflexão, de participação e de fala, né? Então, isso é muito comum no programa.
As aulas são, geralmente, a gente tenta fazer quinzenais, mas às vezes tem feriados, tem alguns eventos, como na turma de Maluco teve um mega evento, que eu achei que foi o máximo, foi um curso de Silvio Meira, né, sobre plataformas digitais. Então, assim, fazer um mestrado no César é você viver o César intensamente, em toda a sua potência, né? Com todos os seus projetos, com todos os profissionais que estão dentro do César, que estão alocados, e às vezes em organizações, né? Que estão alocados na graduação ou lecionando com a gente no mestrado. Então, é um ambiente de troca muito constante, né? E a gente realmente tensiona essa questão do referencial teórico, da literatura, da tecnologia. Então, por exemplo, eu sei que na disciplina de Léo e Marcelo, eles usam estratégia. Então, a gente está discutindo essa questão da IA ao mesmo tempo que a gente está vivendo, né, questionando e olhando para o futuro, olhando para frente, né? Na disciplina que estou eu, Jana e Diogo, a gente tem um processo muito de inovação de um canvas para você modelar sua pesquisa que Diogo Elau criou. Logo em seguida, você tem Jana discutindo o design thinking dentro de todas as suas vertentes. Aqueles que acham que o design thinking só tem uma vertente estão enganados, né? Descobrirão com a professora Jana que existe mais de uma vertente dentro do design thinking. E aí, na sequência, eu me lembro de uma disciplina que eu discuti com as pessoas o que era co-design e design participativo. Não é a mesma coisa. A gente falou sobre as origens, o que significa isso hoje, né? Pegamos uma técnica que a gente usou, um focus group, para usar a perspectiva das pessoas viverem a pesquisa, né? E aí as pessoas experimentaram os seus temas, Malu estava lá, né, participando, ajudando, realizando, e depois a gente teve uma análise e um pitching de apresentação do seu projeto de pesquisa. Então isso foi logo na segunda disciplina do curso. Então, possivelmente, após essa disciplina, os alunos sabem muito melhor o caminho que os espera à frente. Então, eu abri um pouco a minha fala, Raíza, mas acho que foi com o intuito de colaborar. Não sei se Jana quer me complementar sobre a nossa disciplina, Jana. Está tudo bem? Quero sim, quero dar um spoiler. Gente, como eu falei, a disciplina da gente, minha, de Edu e de Elal, é mais para estruturar, né, a pesquisa e abrir o olhar para você, para a metodologia de design como um todo. Então, geralmente, tem alunos que chegam literalmente com um tema e um sonho. E aí ficam meio desesperados. E agora, o que a gente faz? Como é que é? Como é que funciona? E a nossa disciplina ela é um pouco longa por causa disso, pra gente, é quase que uma terapia acadêmica, gente ir entendendo por que a gente está fazendo isso, o que é que nos trouxe até aqui. Enfim, através de usando vários métodos e abordagens. E eu sempre digo que a gente é bem sucedido quando a gente consegue explicar para as pessoas o que é que a gente tá fazendo no mestrado numa mesa de bar. Então, o spoiler é que no último dia de aula da gente da disciplina, a gente faz o MP Beer, que é o nosso encontro. A gente se organiza para ir para um barzinho para poder a gente contar na mesa de um bar o que é que a gente está pesquisando, porque na hora que você consegue fazer isso de forma tranquila, de forma leve, né, de forma muito segura, é porque você entendeu por que você está lá, o que é que você está fazendo, de que forma você está fazendo. Então, eu estou aqui pesquisando isso para isso, através de tal abordagem, ou através de tal metodologia, para tais tipos de pessoas em tal contexto. E aí também é legal que os colegas vão conhecendo os trabalhos uns dos outros e a gente vai desmistificando esse bicho que todo mundo acha que uma dissertação é um grande bicho. A gente vai trazendo para um ambiente mais leve. Eu sempre digo que trabalhar não é a melhor coisa do mundo, né? É bom, mas não é, oh meu Deus, que delícia. Estudar também não, mas a gente pode transformar isso em algo bem agradável. Então a gente não precisa ser chato, a gente pode se divertir, a gente pode também ter trocas muito ricas e em ambiente muito seguro e muito leve. Então é isso que a gente tenta fazer, certo? Então é isso, gente. Tem MP Beer para explicar como é nossa pesquisa na mesa de um bar. Se conseguir fazer isso, ó, tá tudo certo. Muito legal. Eu fiquei com inveja, porque eu já passei dessa fase no mestrado, estou no final, então perdi o MP Beer. Estou arrasada agora. Gente, eu tentei o máximo responder algumas dúvidas aqui no chat. Tinha algumas dúvidas relacionadas a como é que funcionava também em relação à presencialidade, como eram as aulas, próximas turmas. Não sei se ficou faltando alguma dúvida, mas eu queria aproveitar que a gente está
de 20 e 14. Jana tem que ir, Pedro teve que ir, algumas pessoas também saíram aqui. Gente, primeiro, obrigado aos convidados, Jana, obrigada. Léo também, Malu, Eduardo. E eu queria aproveitar agora esse momento final para ver se vocês têm alguma dúvida extra, certo? Que a gente possa estar tirando e aproveitar aí também para fazer o fechamento. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu poderia fazer uma pergunta rapidinho, por favor? Sim, desculpa, Nicolas, sua mão estava levantada. Pode falar, sim. No caso, eu estava com dúvida sobre a questão do, não só da questão se, é porque eu não estou muito bem lembrado se é lato sensu ou stricto sensu, o mestrado, porque se Estricto. for stricto, ou seja, vai precisar de uma, ou seja, não vai precisar de uma tese no final, necessariamente, né? Ou é o contrário, eu esqueci. Desculpa, perdão. Nicolas, posso te É, ajudar. Você não precisa hum, ter uma dissertação. Mestrado é hum. dissertação, tese é doutorado. No mestrado Ok. profissional, você pode fazer uma dissertação, você pode apresentar um produto com relatório técnico. Eu tenho um estudante, por exemplo, que está mapeando processos criativos. Então, ele está fazendo uma Hum, documentação de Recife, onde estão escritórios de design, produtoras audiovisuais, produtoras musicais, estúdios de animação. E hum. a gente imagina que isso vai possibilitar verificar se existe alguns clusters criativos e quais os equipamentos culturais podem estar associados com aquelas regiões, para explicar aquela configuração. Então, Ah, possivelmente, o produto dele vai ser um produto digital com um documento de apoio explicando as decisões que ele tomou. Eu já tá vi bom. em mestrados profissionais as pessoas fazerem curta, fazem um curta, né, e entregam um documento, né, de apoio para falar das decisões, da construção e dos caminhos e dos partidos que adotaram. Mas ainda assim é a pesquisa, sabe? O importante é isso, porque diferente de um lato sensu, que você não tem a necessidade de fazer uma pesquisa, né, no sentido dela ser, digamos assim, inovadora, né, o mestrado ele pede isso, né? E o doutorado, mais à frente, pede que ela seja inédita. A gente vai por partes, sabe? Entendi, entendi. Não, mas super compreensivo, eu compreendi. Porque eu, no caso, eu já tinha uma, como se fosse uma tagline para o aspecto que eu estava pretendendo pesquisar sobre. Porque eu, no caso, eu sou formado em jogos digitais pela Unicap. Mas eu percebi que muito do aspecto de jogos digitais também pode ser aplicado para outras áreas que também envolvem multimídia. Também tive como um grandíssimo professor que me ensinou que nem sempre uma só mídia descreve o aspecto total, em sua totalidade, por assim dizer. Aí eu percebi que muito do que eu gosto é criatividade em geral, essa área criativa. E- Mas também estava com dúvidas quanto à questão do pagamento, porque eu, no momento, estou tendo que rever essa questão. Porque depois da mudança também teve um monte de questões que eu estou reajustando desde o final do ano. E ainda por cima também vai ter umas questões no ano que vem que eu vou ter que resolver na faculdade também. O que eu sugiro, Nicolas, assim, Hum, cada coisa no seu tempo, né? A gente não ok, poderia nem conversar sobre isso se você não fizer o processo seletivo, entende? Então, a ok, partir desse resultado, a gente pode conversar, mas isso vai ter muita relação com a tua performance no processo, né? O quantos documentos você consegue juntar para provar, né, a sua pertinência com o tema, com o projeto que você escolheu, a tua história, a tua bagagem, a entrevista com o professor, né, a prova, né, de inglês. Então, assim, a primeira coisa que eu lhe diria é que é importante você se matricular no processo. E essa questão depois a gente vai conversando e vai evoluindo. Eu não sei se Raíza quer me ok. complementar com algo disso, mas imaginei alguma coisa por aí. Não, acho que foi perfeito sua fala. Gente, é a grande dica que a gente dá, né? Eu até coloquei aqui no chat. Até o dia 3, mais conhecido como sexta-feira, a gente vai estar com as inscrições abertas para a seleção dessa turma, essa que a gente está comentando que começa agora em outubro. E realmente é super importante que vocês, caso tenham esse interesse, já tenham tudo pronto aí, ou não precisa ter tudo pronto, na verdade, mas esse interesse realmente a gente pede para que vocês possam começar essa inscrição e fazer esse processo seletivo
porque é muito importante, né? Como o Eduardo comentou ali no início, tem as etapas e no final a gente faz o ranqueamento. Então, com esse ranqueamento, é que a gente também consegue ter essa visão aí da seleção e distribuição dos projetos, tudo isso. Então, o que eu posso também falar para você, Nicolas, é você se inscrever. Pode falar comigo, eu vou até colocar aqui o meu contato aqui no chat em seguida, para caso alguém queira falar sobre alguma dúvida relativa a isso. E também a gente pode ver esse ponto, né? Você, como estudante aqui da SES School, e também tem outras pessoas que se enquadram aí, que trabalham em empresas do Porto Digital, uma empresa que é conveniada a SES School, tem outros descontos também que a gente pode estar, que vocês têm, na verdade, mas que a gente pode estar conversando de acordo também aí com essa seleção final. Tá bem? Gente, vou colocar aqui, como eu falei, meu número e também vou colocar no chat sobre o site aqui do MPD, que também tem essas informações que a gente falou, então vão estar mais organizadas. Essa gravação também vai ficar com vocês. E vou colocar também aqui o link sobre a inscrição. Mas antes disso, só queria que a gente pudesse finalizar com uma pergunta, que é do Tiago Santana. Essa vai ser a última, tá, gente? Então, agradeço a todo mundo que ficou até o final. Que ele pergunta o seguinte: como funciona a orientação para a dissertação? É uma pergunta super importante, mas que eu queria até trazer esse ponto, né, que alguém perguntou ali sobre como é que funciona também a questão da divisão entre aulas e a orientação. Então, Eduardo, queria que você pudesse falar um pouquinho disso e aproveitar a Malu também para trazer um pouco aí, minimamente, sobre a experiência dela, assim, também nesse ponto, que assim vocês conseguem entender um pouquinho nessas duas visões dos professores e também de estudantes sobre isso. Então, enquanto eles falam, eu vou colocando essas informações no chat. Então, Eduardo, por favor. Comenta aqui com a gente o que o Thiago perguntou. Tá bom, eu vou comentar e vou pedir apoio de Malu, porque ela tem mais propriedade para falar sobre a perspectiva, que é válida, e Léo também pode complementar. A gente faz essa seleção olhando primeiro para os projetos dos professores e das professoras, né? Geralmente o candidato ele indica um projeto A e um projeto B, que às vezes tem questão de vaga do professor, ou mesmo o estudante percebe, né, que o outro tema está mais associado com ele. Então, quando a gente inicia uma nova turma, todos os estudantes já têm os seus professores orientadores. A partir daí, é comum que o professor escreva para o estudante e marque uma primeira reunião. Isso existem momentos muito diferentes dentro do programa, né? Acho que o primeiro semestre, assim, o primeiro bloco de disciplinas, a gente tem alguns encontros mais para dar apoio para os alunos, especialmente em metodologia, porque esse trabalho que a gente faz na disciplina é muito importante que o professor que esteja orientando esteja acompanhando também. E a gente faz isso de modo conjunto, a gente tem reuniões recorrentes, então as pessoas estão meio que todas informadas. Mas é um momento em que o aluno está muito dedicado a fazer as matérias. Isso acontece também um pouco no segundo bloco, as orientações vão ficando cada vez mais frequentes, até que no terceiro bloco isso é basicamente orientação, onde ao término o estudante apresenta o seu projeto para ser qualificado. O que seria isso? O meu tema é esse, o caminho que eu quero seguir é esse, eu vou fazer a pesquisa desse jeito. Vocês estão de acordo? Estamos de acordo. Aí a banca é formada por um professor do programa, o orientador, a orientadora também, e um professor externo ao programa, né? Aí, né, após essa banca, né, o estudante faz os ajustes, termina as questões de pesquisa que tem que terminar e defende no último semestre, completando os 2 anos, né? Então, eu vou pedir um pouquinho para a Malu falar desse início, como é que foi, e Léo para contar dessa trajetória, né, que a gente, né, está sempre olhando para essas perspectivas diferentes que os alunos trazem, e nunca é um livro fechado, e sim um livro aberto, onde a gente está interessado a partir das questões que os estudantes nos apresentam. Alguns têm isso muito fechado, quero fazer isso, isso, isso. Aí o nosso desafio é abrir um pouco a mente da pessoa. Outros vão precisar recortar. Mas o começo é esse, é meio de explorar, né? É de explorar e compartilhar, né? Quer seguir daí, Malu? E depois o Léo também fecha. Tá bom. Não, acho que você descreveu bem, assim, a experiência do lado de cá. Eu acho que é um momento, assim, também de você entender em que momento você está na sua descoberta, como o Eduardo usou bem essa palavra. É uma descoberta e tem várias pessoas que estão em momentos diferentes, né? Então, vai surgindo mais necessidade ou menos de ter essas orientações no primeiro momento, né? E aí, eu acho que naturalmente isso fica mais frequente quando a pesquisa for ficando mais fechadinha, né?
Então, eu estou nesse momento aí também de fechar um pouco o escopo. E eu acho que é isso. Acho que todo mundo está bem disponível também, assim, para conversar sobre os próprios alunos, mas em relação à orientação com os professores, eu acho que é isso, assim, é um movimento proativo também, de você entender que direcionamento você precisa, sabe? E aí no segundo bloco, no bloco final, aí fica uma coisa mais exclusiva, né? Que a gente vai ter mais recorrente, essas orientações. Mas acho que é isso. De minha parte, não sei se tem muita coisa para complementar, mas vamos lá. O que eu posso dizer é que em relação a outros programas de pós-graduação, né, que até aqui que tem inclusive em design, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais bons do César aqui em Pernambuco é justamente essa coisa de você já começar com um orientador, né? Assim, de você já se encaixar num projeto que é de interesse de pesquisa de quem está nessa estrada de pesquisa já há algum tempo e que você vai justamente descobrir uma certa sinergia, né? O que é muito bacana, assim, de início, é bom porque fortalece também, né, as pesquisas que a gente vai desenvolvendo, né, dentro da instituição, com áreas de interesse, assim, que tem uma aplicabilidade real, né, nesse campo, né, de inovação, de atuação e tudo mais. Mas que, sobretudo, permite com que a pessoa alcance também essa maturidade prática mesmo, né, de pesquisa, né, de objetivar um pouquinho mais, né? Assim, não fica uma coisa muito solta, eu vou entrar, não sei muito bem o que é que eu vou fazer, não. Você já sabe que tem professor X e o Y que está desenvolvendo tal projeto, você se identifica com aquilo, você acha que aquilo entra no seu projeto, você conversa com o professor durante o processo seletivo, né? E você vai descobrindo essas sinergias a partir disso, já desde o início, né? Antes mesmo de você entrar no curso. Então, acho que a partir disso é só amadurecimento, é só você conhecer os instrumentais básicos, né, de design que vão certamente te servir, nem que seja para servir no sentido, não, isso aqui eu não vou usar, mas assim, mas que vai abrir tua cabeça, pelo menos para o quanto de possibilidades você tem dentro do campo do design, né? E que ao mesmo tempo vai fazer você ter um pouco essa abrangência, né? Esse alcance de olhar, do espectro do olhar que Eduardo estava falando, né? Que vem dessa conexão de várias áreas, que vem dessa conexão de várias visões diferentes, de dois, três professores numa mesma disciplina que vão te dar visões diferentes sobre aquele mesmo assunto, enfim. Então, eu acho que é esse movimento muito saudável dentro da academia, certamente, assim, acho que essa pluralidade de olhares certamente é importante, mas dentro da própria prática. Eu acho que a gente não pode mais se dar o luxo de ser especialista numa coisa só. Acho que o mundo está com um grau de complexidade evidente a ponto de que uma coisa só não vai te resolver. Você tem que saber dialogar com outras áreas, você tem que entender outras visões, você vai precisar realmente ter isso para se você quiser transformar alguma coisa, se você quiser fazer alguma diferença. Então, não sei, acho que é por aí. Perfeito, Léo. Gente, eu agora, infelizmente, vou ter que finalizar aqui o encontro. Queria muito agradecer a todo mundo por estar aqui com a gente, Maria Luísa, Léo, Jana, que estava aqui, Pedro também. E, obviamente, Eduardo. E queria também, Eduardo, que você pudesse falar as últimas palavrinhas aqui sobre o encontro, sobre o mestrado, os últimos avisos. E, gente, se tiverem alguma dúvida, como eu mandei aqui meu e-mail, meu WhatsApp, vocês podem também achar a gente no LinkedIn e tirarem dúvidas específicas. Então, fica também aí, essa informação para vocês, tá bem? Eduardo. Obrigado, Raíza. Obrigado a todo mundo que veio, né, que liberou espaço na agenda para estar aqui conversando conosco, né? Com o Léo, com o Pedro, com o Malu, com Jana, com Raíza também. Eu espero que seja um primeiro, assim, oportunidade de espaço de troca, né? E que desse espaço a gente consiga, né, estar junto pensando um pouco, né, em pesquisa, né, em design e na carreira de vocês, né? Fica o convite para vocês participarem do processo seletivo, né? E a gente segue à disposição, né? Para papear em outra oportunidade, caso queira. É isso, desejo boa noite para todo mundo, uma ótima semana.
Obrigada, pessoal. Ótima Obrigada, semana para gente. todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.